Duas Ferraris, uma mansão em Alphaville, nome na Forbes. Isso tudo é o que sempre te vendem aqui na internet, não é mesmo? É frustrante às vezes. E por que eu tô falando disso? Semana passada eu tava conversando com alguns amigos e um amigo nosso trouxe uma vivência que ele está tendo que é muito interessante. Porque ele se sente às vezes fracassado por isso, né? Por ter chegado num certo nível e ainda uma certa idade, na verdade, mas o que? Ele tem 30 anos e ele ainda não atingiu o que seria o sucesso que sempre vendem aqui na internet. Então ele comentou muito sobre essa questão da ansiedade de ganhar mais dinheiro, de ganhar dinheiro mais rápido, de uma maneira que ele tem uma sensação de estar atrasado no tempo. E na verdade isso não existe. Ser fracassado aos 30 anos, não existe fracasso aos 30 anos. Na verdade, isso é até uma discussão do que realmente é fracasso, né, para você. O que é fracasso para mim? Às vezes eu tenho uma visão diferente da sua, provavelmente. E ele comentando sobre aquilo conosco, e ele falou muito também da questão de que às vezes ele se sente travado e nesse fracasso, e um certo medo também de o bonde tá passando, do barco tá andando, e ele não conseguir acompanhar, principalmente por conta dessas revoluções aí da IA. Mas o que eu enxergo sobre isso é que, na verdade, isso é uma das coisas que vem assolando a nossa geração, né? A geração de 90 para cá, que é ter essa velocidade das coisas serem muito rápidas mesmo. E quando você não tem 1 milhão na conta, não tem 2 Ferraris na garagem, não tem um milhão de reais na conta, 10 milhões, 1 bilhão, ou você não tem o seu nome na Forbes, parece que você fracassou. Mas na verdade não tem nada a ver com fracasso isso. Isso na verdade só são coisas materiais que podem nos ajudar, claro que isso ajuda, mas isso são apenas recompensas de algo que você está trabalhando agora. E o que eu enxergo muito sobre isso é que, por exemplo, em 2023, 2024, eu passei muito por isso, de ter essas comparações, de ficar me julgando sobre as coisas, e principalmente se eu não estava fracassado aos 25 anos, né? Eu ainda não cheguei nos 30, né? Tô com 26. E isso é uma grande ilusão que o digital nos vende, né? Principalmente após o Instagram e as redes sociais, é que você está atrasado para tudo. E na verdade não tem nada a ver. O maior exemplo é eu próprio. Então eu vou me utilizando muito de exemplo e vou entendendo também as outras pessoas que estão à minha volta. Mas o grande exemplo é esse próprio canal aqui. Hoje eu tenho ele como um objetivo de documentar e de mostrar a minha jornada aqui no digital. Eu estou nesse campo de batalha há quase 5 anos. E muitas vezes eu já vivi isso, né? De me sentir frustrado, de me sentir fracassado, de que eu não comecei lá em 2014. Então não é porque você começou lá em 2014, não começou na verdade em 2014, que o bonde passou e você perdeu a jornada. Claro que não tem nada a ver com isso. Nada a ver mesmo com isso. E o que eu apliquei na minha vida para eu conseguir mudar isso, né? Poder tirar essas coisas que não faz parte, não deveria pelo menos fazer parte de nós. Então, o que eu principalmente entendi e que me ajudou as coisas começarem a fluir, como agora, de eu estar aqui comentando para vocês essa minha jornada que eu estou vivendo, estou começando a compartilhar aqui através deste canal, foi primeiro exorcizar esses tipos de pensamento da minha cabeça. Porque não faz sentido algum a gente ter esse tipo de pensamento, porque eles não nos faz bem, eles só deixam a gente travado e criando raízes, mas não no bom sentido, mas criando raízes que não nos ajudam a acompanhar, que não nos ajuda a nos impulsionar para frente.
Então, a primeira coisa que eu fiz foi exorcizar isso. E após, mesmo com medo, eu tentava dar um passo a mais, né? Eu olhava para uma ideia e aí já está muito junto com o terceiro passo que eu, vamos dizer, que eu fiz, que era o quê? Anotar as minhas ideias, e aquelas que estavam mais ao meu alcance, eu começava a colocar em prática. E isso vem hoje me rendendo frutos, né? Principalmente ali do ano passado para cá, vem me rendendo frutos de realmente começar a colocar a ideia em prática. Mais uma vez, isso aqui é um grande exemplo. Se você está vendo esse vídeo, é porque isso é um grande exemplo. De eu estar colocando em prática aquilo que eu sempre tive vontade. Mas às vezes eu ficava travado, né? Eu com medo de não conseguir atingir um sucesso. Mas ninguém começa lá de cima. Todo mundo começa um passo de cada vez. E após escrever as minhas ideias e no começar a colocá-las em prática, eu principalmente entregava esse tipo de pensamento a Deus e pedia força para Ele, para me ajudar a sair desses maus pensamentos, né? Desses pensamentos que nos deixam travados. E após isso, em especial, eu comecei a enxergar propósitos reais no porquê fazer aqui, né? No porquê compartilhar a minha jornada, no porquê estar criando um canal. Porque eu quero compartilhar de que você não está sozinho. Estamos crescendo juntos. E principalmente para tirar essa ideia de que o tempo de começar já passou. Não, o tempo de começar é exatamente esse e agora. Então, foram essas coisas que foram moldando e que eu fui enxergando que você fracassar, na minha visão de vida, é quando você decide ir por caminhos que só vão te afundar, né? E por maus caminhos. Então, para mim, isso é fracassar. Mas se você ainda não conseguiu colocar a sua ideia em prática, você vai conseguir a partir de agora. Então, esse é o meu desejo. Então, esse é o que eu consegui começar a enxergar e eu comecei a aplicar, né? O canal está sendo só um reflexo disso. Mas eu consegui, por exemplo, chegar em trabalhos melhores, estou conseguindo ter uma estrutura de vida melhor, mas está sendo um passo de cada vez. E eu comecei, pode-se dizer assim, de maneira mais fisicamente, de maneira temporal, ano passado, em maio do ano passado, eu comecei a estruturar melhor. Mas o canal não tem nenhuma semana ainda que eu comecei esse canal. E eu estou aqui entendendo que é um passo de cada vez e que o meu tempo é exatamente o tempo de agora. Eu não tenho um passado e eu não tenho um futuro, mas eu tenho o presente e eu estou colocando tudo isso em prática. Então, seja muito bem-vindo. Eu sou o Sorriso, ou melhor, eu sou o Lucas, mas eu sou o Sorriso também. Então, esse é o meu apelido. Então, eu quero te desejar que seja muito bem-vindo aqui ao canal dos Sorriseiros. E isso, nós vamos trilhar essa jornada junto. Eu te peço duas forças. Uma para você se inscrever aqui no canal e a segunda para você deixar o like. E se por acaso algo fez sentido aí para você, que você deixe um comentário também. Mas eu te peço em especial, se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque isso vai ajudar muito. Tanto eu querendo ou não, ser um incentivo aqui, esse seu like me incentiva bastante. E eu também consigo entender melhor aquilo que realmente faz sentido e que isso fez você ficar aqui até agora. Então valeu, tamo muito junto, até amanhã em Sorriseiro. Te espero aqui às 19 horas.